você está sendo influenciado a comprar coisas que você não quer todo santo dia quando você vai no mercado. Se você quer entender por que isso acontece, se você quer entender qual que é o papel do merchandising nisso, se você quer entender estratégias para vender mais e como que os mercados vendem mais todos os dias, o Jô tem mais de 10 anos de experiência com vendas, mais de 10 anos de experiência no mercado de merchandising, vai contar para vocês como que nós estamos sendo influenciados todos os dias e quais são as estratégias que eles utilizam para vender muito todo santo dia. Então se liga que esse episódio tá, ó, creme de la creme. Está começando mais um Toca o Sino podcast que vai democratizar o acesso à inteligência de vendas para empresas e pessoas. Eu sou João Rosa. Eu sou Matheus Marcondes. Eu sou o João Ventura. E eu me chamo Josias Schreiber. Jô, que prazer enorme te ter aqui. Há algum tempo eu tô tentando marcar esse podcast com você. E hoje, galera, a gente vai fazer um episódio muito especial para mim, porque conheço o Jô desde que eu tinha, 6, 7 anos. E nos últimos 15 anos a gente se aproximou demais e somos melhores amigos até hoje. Então, Jô, é um prazer enorme te ter aqui. Antes de te passar a palavra para você se apresentar, eu quero trazer um pouquinho do contexto porque eu te trouxe aqui. O Jô, ele vai falar um pouquinho para vocês. O Josian, a gente chama ele de Jô. Ele trabalha com vendas há bastante tempo. E o intuito do Toca o Sino Podcast é trazer a galera do campo de batalha. Então hoje eu fiz uma formação aqui que eu tenho o Jô e tenho o João que já atuam no mercado, já atuaram no mercado de varejo, no caso do João, e atuam no mercado de varejo até hoje, que é o Jô, com merchandising, com vendas em mercado. Por quê? A gente gravou um episódio com o Bruno Ramos e, cara, ele trouxe um monte de ideia legal. Eu assim, putz, eu preciso trazer o Jô de novo, ou quer dizer, pela primeira vez, porque ele tava me enrolando um tempão, pra gente falar sobre esse assunto, porque é um assunto muito legal. Porque tem muita coisa que o nosso mercado de venda consultiva, de venda interna, o Inside Sales, ele precisa aprender com o varejo. Ele precisa aprender com as técnicas de venda. Eu sei que o João já fez um monte de loucura para fazer o mercado vender mais. Eu sei que você, João, quando entra no mercado, já sabe um monte de coisa diferente que o mercado poderia fazer para vender mais. Então a ideia é a gente ter uma conversa bem legal sobre quais são as maiores estratégias ou as estratégias que mais geram resultado nos mercados que o João já fez, que você já fez, e entender como que a gente consegue adaptar isso para o nosso mercado. Além disso, óbvio, né? O Jô tem muita bagagem com liderança de time e ele vai compartilhar para a gente algumas coisas que ele já fez para liderar time comercial, os treinamentos que ele já fez e tudo mais. Então, a ideia da conversa é essa. Então, a gente vai trocar um pouquinho dessa ideia, mas agora, Jô, eu queria que você se apresentasse rapidamente, contasse um pouquinho sobre você, sobre o seu currículo. Eu sei que você é o pai da Brenda e da Emily, e contasse um pouquinho sobre você para a gente te conhecer, para o pessoal te conhecer também. Perfeito, João. Primeiramente, uma honra estar aqui com vocês, ter a oportunidade de trocar essa ideia, conhecer um pouquinho mais do Toca o Sino, que eu já venho acompanhando de forma online. Como você falou, eu me chamo Josias Schreiber, conhecido como Jô, já trabalho com gestão e liderança há mais de 10 anos, gestão de vendas, gestão de merchan, principalmente análise de mercado, e hoje estou aqui presente para a gente trocar essa ideia, mas não posso deixar de comentar que sou muito fã do programa, muito fã de vocês, admiro muito você e essa nossa amizade que já dura longos anos, então vamos para cima e fazer acontecer. Eu lembro do Jô na escolinha, acho que ele ajudava a levar os alunos nos jogos, né? Exatamente, né? Porque eu tinha escolinha, o Jô ajudava, era o cara que sempre estava lá ajudando a levar os alunos nos jogos. Sempre. Até hoje ele ajuda o Erivelto algumas coisas, algumas ações. Então o Jô sempre esteve presente, assim. Eu lembro dele aqui na sede, no primeiro dia. Quando ele cheguei aqui, com a vassoura aqui. Exatamente. O Jô sempre tenta aparecer, acho que por conta da rotina que ele vai comentar um pouco, ela é muito corrida, trabalha bastante, né, Jô? Ele acaba tendo poucos momentos, mas, cara, sempre com uma data importante, ele dá um jeito de aparecer, nem que seja por 10, 15, 20 minutos. Então, lá no final de ano, quando a gente fez a compra lá em casa, ele apareceu lá no finalzinho também, mas apareceu lá também. Então, cara, o Jô, ele tá sempre presente nesses momentos importantes, né? Mas, cara, pra começar, me conta um pouquinho do começo de tudo. Como é que você entrou no mundo das vendas? Como é que você entrou no mundo de merchan, de liderança comercial? Me conta um pouco. Perfeito, João. Então,
Depois de encerrar o ciclo, tentando empreender, voltei ao mercado de trabalho novamente, buscando algumas oportunidades e, por incrível que pareça, apareceu uma oportunidade em uma rede de supermercados, como vendedor de vinhos. Eu sabia o que era vinho seco e suave, eles me deram uma adega para montar. Então foi um desafio muito grande, onde eu comecei a aprender sobre vinhos, pesquisar no YouTube, buscar comprar os vinhos e provar, degustar para poder oferecer aos clientes. Eu lembro que o Jô trabalhava aqui no Bistec do Continente Shopping, quando tinha ali. Tu lembra disso? Não. Nossa, faz bastante. Cara, eu sempre ia lá, o Jô tava lá. Acho que eu lembro. Eu acho que eu lembro. Lembra do Bistec ou lembra do Jô? Os dois. Os dois. Mas do Bistec, eu acho que eu lembro do Jô no Bistec. Pô, aquele Massa. Bistec ele era bom pra caramba, era bem, bem top, assim. E eu É lembro... interessante, né, João? Porque daqui a pouco acho que a gente pode falar sobre isso. A diferença, né, de o closer, talvez, do mercado. O closer, tipo, no mix de mercado. Tem os mercados que são mais premium, os outros que são mais, enfim. Mas, perdão, João. Populares. Desculpa. Continua, Pode ir. mano. E nesse período, além de conhecer sobre vinhos, criar estratégias de venda sobre essa linha, eu comecei a aprender sobre mercado. Eu sempre tive uma curiosidade muito grande, então eu gostaria de aprender sobre o varejo em si, sobre como funciona o açougue, como funciona o FLV, a mercearia de FLV? geral. FLV é a parte do hortifruti, que tem tanto as frutas, verduras, flores, então é essa parte do mercado. Então eu comecei a aprender sobre um pouquinho de cada coisa, me aperfeiçoar. Então chegou um momento que eu vi que era um encerramento de ciclo. Então busquei uma distribuidora, pedi uma oportunidade. Naquela época eles não tinham uma oportunidade de vendedor para mim, mas eles tinham uma oportunidade de promotor de vendas. E foi bem incrível como muita gente chegava para mim e falava: mas você está dando um passo atrás, você já tem um conhecimento bem bacana, você pode crescer aqui, você pode se tornar alguém muito maior dentro da companhia. E eu olhava essa vaga como promotor de vendas como um impulso que eu precisava, como aquele passinho atrás realmente para pegar impulso e seguir em frente. Então, como promotor de vendas, foi muito incrível, porque eu entrei de fato no varejo, na parte da mercearia, e eu comecei a buscar diferenciais. Primeiro obstáculo que eu tive foi conhecer as pessoas, analisar, conhecer o gerente, conhecer o chefe de loja, conhecer a cultura de cada mercado, porque até então eu só trabalhava em um, só conhecia um. Depois eu precisei abrir um roteiro, atender inúmeros outros mercados, então eu tive que ter esse leque, essa opção, essa parte de conhecer realmente a cultura de cada mercado, analisar o que as marcas que eu representava esperavam de mim e como eu poderia ajudar aquela loja. Então comecei com um passinho de cada vez. Primeiro me aprofundando no merchan, dando visibilidade aos produtos, depois a parte do relacionamento, que foi fundamental, e aí abriu um leque. Aí eu tive que aprender um pouquinho sobre logística para entender quando o produto estava faltando e quando eu precisava pedir. Aprender também essa parte da negociação, de poder passar para a empresa, para o representante: opa, esse produto aqui não está vendendo. Por quê? Se a exposição está boa, será que a oferta está correta? Será que o volume está adequado? Então aí abriram um leque de oportunidades, mas eu mirava ainda para voltar para as vendas. Então foi um momento onde um gerente me procurou, ele falou: olha, eu acho que o teu perfil combina mais com liderança, mais com gestão. Então ele me deu uma oportunidade de coordenador de marcas. E aí então eu comecei a treinar vendedores com a marca que eu representava ali como coordenador. Antes de virar vendedor, você foi para coordenador? Quer dizer, nem virou vendedor, era promotor de vendas. Promotor de vendas para coordenador. Para coordenador. Legal isso. Uma pergunta antes de você entrar nesse assunto é: o que é merchandising? Sabe explicar um termo, esse termo assim, tipo, de uma maneira mais simples? Perfeito. Merchandising é uma técnica de marketing voltada com inúmeras estratégias para dar visibilidade a produtos, a vitrines, para uma autovenda de fato. E no básico seria isso. Legal. Então, o jeito que eu coloco o produto na prateleira, a ordem, do lado do quê, isso basicamente é o merchan. Isso é merchan. De fato, quando a gente entra no mundo do varejo, nessa área de supermercado, praticamente tudo é merchan.
Então, quando você entra num supermercado, que você sente aquele cheiro de pão quentinho e lá no final está a padaria, isso já é uma estratégia de venda, já é uma estratégia de merchan, porque você precisa percorrer todo o caminho até chegar na padaria e nesse percurso você vai encontrar promoções, você vai encontrar inúmeras outras oportunidades. Aqui, porque eu acho que esse aqui é um assunto pra gente começar a falar do assunto do pão quentinho já na sequência que você terminar a tua apresentação. Então, continua. Então, você saiu de... Vou só fazer uma pausa nesse assunto, porque ele é muito bom, tem muita coisa que eu quero perguntar aqui, eu acho que o João vai poder contribuir. Então, você era promotor de venda, virou coordenador, e aí continua o restante da tua história para falar até onde tu tá hoje, né? Então, aí nesse período eu precisei de uma adaptação, precisei me reestruturar, porque agora eu não representava apenas produtos, eu precisava treinar vendedores para que eles atingissem a meta com o produto que eu era coordenador. Então eu tive que aprender a negociar com o comprador, precisei aprender como chegar no comercial, cadastro de produtos. Então foi uma fase bem bacana e bem importante da minha carreira. Logo depois recebi algumas oportunidades para ser supervisor de merchan, trabalhar com gestão de equipes enormes, mais de 350 pessoas, então era algo bem gratificante. E aí comecei a percorrer esse caminho e estou até hoje aí nessa campanha, nessa lida, há mais de 10 anos, com gestão, com merchan, com vendas e assim, principalmente amando o que eu faço. Eu faço com muito amor, com muita vontade e sempre trabalhando de forma séria e honesta, que é os meus princípios. E criatividade, né, João? Tem muita criatividade aí. Uma coisa que eu ia te falar, já te passar a palavra, Matheus, é que hoje tu lidera, eu queria te perguntar, tu lidera direto e indiretamente quantas pessoas? Você que é um batalhão, né? Responsável por alguns setores aí, né? Correto. Indiretamente, mais de 200 pessoas. Essas pessoas são representantes, vendedores, prepostos de representantes, promotores de vendas. Então, é uma equipe bem grande. Tu é responsável pela região sul? Todo o estado de Santa Catarina. Todo o estado de Santa Catarina, de uma multinacional, hoje tu é responsável pela liderança dos promotores e de toda essa galera aí. Merchan, exato. Análise de mercado, estratégias de trade marketing, toda essa parte envolvendo gestão e vendas. Merchan, eu estou à frente. Da hora. O que você ia perguntar, Eu ia perguntar sobre quantas pessoas ele liderava mesmo. Ah, é? Então não, tá, é sério. Então tá, né? Cara, agora, já que você se apresentou, eu acho muito da hora, assim, toda essa bagagem que você tem. A gente já trocou muita ideia sobre liderança, sobre as ações que você fez com o seu time. Mas antes de entrar no assunto de gestão, eu queria muito entrar nessas estratégias de vendas. Vamos entrar no pão quentinho. Então você tava falando pra mim que não é por acaso que a padaria fica no fundo do mercado. E o cheiro de pão quentinho fica no fundo do mercado. Porque, parando pra pensar agora, todos os mercados que eu vejo, geralmente a padaria é lá atrás mesmo. Nunca vi uma padaria na frente. Acho que o único lugar que eu vi a padaria na frente é aqui que é no canto, assim, direito, é aqui no Mercocentro. Se tu for bem no canto direito. E aí, acho que é o Mercocentro. O resto é tudo sempre no final, assim. Fala aí, Jô, por que isso acontece? Essa é uma estratégia de merchan. Quando a gente sente aquele cheiro de pão quentinho, você vai atrás. Por mais que muitas vezes você não tenha intenção de comprar um pão de fato, você acaba indo até lá, você acaba indo buscar e nesse percurso você acaba encontrando ofertas, você acaba encontrando outros produtos que você pode ou não estar precisando. Então, quando você chega na padaria, você vai encontrar um doce numa oferta, você vai encontrar logo ao lado uma parte de frios, onde vai estar um presunto, onde vai estar um queijo, onde vai estar um patê. Então aí começa a venda casada. A mesma análise a gente faz com o açougue. Você nunca vai encontrar um açougue na frente do supermercado. Você sempre vai encontrar no final do supermercado, porque aí você passou pelo corredor da cerveja, você passou pelo corredor do refrigerante. Isso é merchan, isso é a parte do layout que a gente busca. E lá próximo do açougue tem o quê? Tem o espeto, tem o carvão, tem uma geladeira com outra oferta, possivelmente um gelo que talvez você precise para um cooler ou não. E essa é a parte que vai formando a venda, que vai impulsionando o shopper a tomar a decisão. Top demais. O que é o shopper?
Perfeito. O shopper é quem decide a compra. Um exemplo bem clássico é da mãe que compra a fralda para o seu filho, para a criança. Ela não necessariamente vai usar a fralda, mas ela está comprando pelo filho. Então ela está decidindo a compra. Legal. E tem outros produtos também, né? E é legal essa conexão, porque a minha experiência é toda de mercado de bairro. E a do Joel é de mercado de cidade, mercados maiores, redes de supermercados. Só que mesmo esses dois universos totalmente distintos, ainda tem muita coisa em comum. Então a dinâmica é a mesma. Essa questão de arrumação dos produtos, não só a questão de padaria, açougue, mas, por exemplo, cereais, o arroz, feijão, são aquelas coisas básicas que todo mundo vai consumir, sempre fica no fundo do mercado. Então o cliente tem que ir lá no fundo buscar o arroz, aí no caminho ele já vê o macarrão e já vê uma outra coisa, daqui a pouco tá no açougue. Então, mesmo sendo esses dois universos de um mercado de bairro, que era o meu caso, ou uma rede de supermercados, ainda assim vai ter as mesmas estratégias. Uma vez eu tava vendo um programa chamado O Sócio, do Marcos Lamones, não sei se vocês já ouviram falar. E aí ele tava... O programa consistia em... Ele entrava de sócio nas empresas e mudava pra fazer aquelas empresas prosperarem e ganharem dinheiro, né? E ele mudava tudo na empresa. Aí ele entrou numa empresa que era uma peixaria de bairro, assim, era nos Estados Unidos, né? E aí, ele entrou na peixaria e o produto que mais vendia era o salmão, né? E ele tava super exposto, assim, tipo, tava lá um monte de salmão na cara, assim, do público quando chegava dentro dos expositores, dos freezers expositores, né? E aí foi a primeira coisa que falou mudar. Meu, qual que é o produto que mais vende? O salmão. Então, se o salmão é o que mais vende, as pessoas já vêm aqui procurando ele. Ele tem que ir pra trás, ficar escondido. As pessoas já vão pedir pelo salmão. Tem que botar outros produtos que são estrategicamente, que me dão mais margem de lucro, que tem um preço maior, deixar eles na cara para as pessoas chegarem e ver e comprar. Arroz e feijão. Todo mundo compra arroz e feijão. Hoje, eu fui no Forte, ontem fui no Forte fazer compra. É verdade, o arroz e feijão ficam lá na última prateleira. Eu tenho que andar o mercado, o Forte é grande, andar o mercado inteiro pra pegar o arroz, que é na parte de trás assim do mercado. Cara, olha que loucura, como eu tô sendo influenciado, filhas da mãe. Tudo é estratégico, tudo é pensado, é cara, intencional. Então, isso me deixa muito empolgado, assim, adoro essas estratégias assim, porque alguém teve que pensar nisso, né? Então é o arroz, feijão, cereais E dá para ir além, absolutamente todo produto, ele é utilizado com um segundo produto e dá para ser exposto dessa forma, desde um detergente, uma esponja para lavar louça, o pó de café e o filtro de café, então todo produto dá para você casar uma venda ali. Cara, isso é muito da hora, Eu acho muito interessante porque é tudo focado na autovenda, né? Quando o João falou autovenda, cara, tipo, parece que virou uma chavinha aqui. Porque, tipo, o cliente comprando sozinho. Sim. Porque a gente fala muito, a gente aqui no nosso cenário, no nosso mundo, tem sempre um vendedor conversando com o cliente. Mas no mercado, nem sempre vai ter uma pessoa ali na hora para poder ajudar. E então é construído uma coisa que a pessoa sozinha pode comprar. A pessoa sozinha vai ser influenciada, talvez, conduzida a uma compra, né? E Isso o é muito Matheus, massa, velho. até aproveitando a oportunidade, vocês já sentiram aquela sensação quando foram comprar um único item e saíram com a cestinha cheia? Sim. Saíram com várias sacolinhas? Isso são estratégias de merchan, como você falou do arroz, do feijão que estava lá no final. Provavelmente você passou por alguns embutidos que pode ser feita uma feijoada, passou pelo tempero, o louro para colocar no feijão, passou por um tempero específico do arroz. Então, quando você viu, você foi buscar um arroz e feijão, você já está com 5 outros itens na cestinha do supermercado. Isso é muito merchandising, isso é o raiz. Saber analisar os layouts e casar cada coisa. Quando vocês vão comprar um macarrão, ao lado do macarrão tá o molho de tomate, que logo ao lado vem o queijo ralado. Então você não vai buscar queijo ralado ao lado do presunto. Possivelmente ele vai estar ali do lado do macarrão e do lado do molho. Isso é estratégia de vendas, isso é estratégia de merchan Por também. mais que eu tenha lá um setor só de queijos, eu ainda tenho exposição de queijo ralado do lado do macarrão ou do lado do molho de tomate. O creme de leite ali próximo da batata palha, que vai ser usado no estrogonofe, então é tudo pensado. Tem uma situação bem engraçada, e reforçando, sou do interior, então o que eu vou contar aqui não é de uma rede grande nem nada do tipo. Lá na minha cidade tinha um açougue
que ele vendia muita cerveja, mas muita cerveja, mais do que o normal. E qual que era o motivo? Bem lógico, o açougueiro passava o dia inteiro tomando cerveja, então os caras iam comprar carne e já tomavam uma cerveja junto com o cara e já tinha ali, e o cara vendia cerveja assim, o cara trabalhava, ele era dono do açougue. Ele era dono do açougue e passava o dia com a latinha na mão e atendendo, e os caras iam comprar carne, já tomavam uma cerveja com ele, então era um pouco dessa estratégia do, ó, tá aqui fácil acesso, então bora levar. E o pequeno varejo, ele é muito relacionamento. Como você falou, o cliente foi lá porque vai tomar uma cerveja com o açougueiro. Sim. E tem pequenos varejos que ainda tem o caderninho do fiado. Sim. Tem o pequeno varejo que conhece o cliente pelo nome. Então você se sente acolhido, você tem uma sensação de pertencimento. Você tá indo ali, você tá indo comprar, opa, Dona Maria, como é que tá hoje? Você sabe o time de futebol do cara do caixa. Você sabe muita coisa. Então essa sensação, ela acaba passando de uma experiência de compra e se torna um relacionamento. Você acaba convivendo com aquelas pessoas, se torna algo agradável. Disponível, né? É verdade. Eu tô passando uma experiência agora que a minha namorada, ela mora numa cidade pequena, né? São Martim, tem 3.000 habitantes. Então, cara, todo mundo se conhece na cidade. A gente tem ali São Martim, e aí eu comecei a ir no mercado, ficar amigo dos caras. Então, é muito o que vocês estão falando, é mercado quase de bairro, de cidade pequena, então todo mundo se conhece. Lá não tem o fiado mais, porque é um mercado super organizado, bem bonitinho e tal, bem direitinho, mas, cara, todo mundo se conhece, sabe pelo nome, sabe quem que é o Jerry, o Jerry é o açougueiro, então, cara, ele vai fazer as carnes do jeito que eu quero e tudo mais. Então, é uma experiência diferente do que numa rede grande, assim, a diferença do mercado pequeno pro grande é bizarro. Então, a gente fui no Forte ontem, e aí ontem foi segunda, né? Fui no Forte ontem e na sexta-feira fui lá no outro mercado. São duas coisas totalmente diferentes, até preços e tudo mais. O mercado de bairro, ele tem, ou o mercado rede pequena, ele tem um preço muito mais alto, né? Mas, cara, legal entender isso, assim, essas estratégias, né? Porque o Matheus falou, autovenda, mas, na verdade, o vendedor é o cara que tá colocando, tá expondo, porque não tem só essa... Porque, beleza, vamos lá, a gente tem um layout já pré-definido, a gente tem um espelho de classe, um espelho de produto pré-definido, onde cada um vai, mas existem coisas que eu preciso fazer para chamar atenção. O jeito que eu exponho o produto, o visual do produto, porque o merchan também tem muito essa questão do visual, né, Jô? O quão é importante isso para vender, o quão é importante o visual, deixar bonito, preparar kit, fazer campanha, o quanto que você acha isso é importante para vender? Extremamente importante, João. Quando a gente fala de um produto, a exposição dele, a gente precisa que o promotor de vendas que está representando ele, que está fazendo o abastecimento, esteja engajado com o produto. Então, um produto na altura dos olhos, ele vai influenciar mais na decisão de compra do shopper. Um produto que está entrando no mercado, o ideal é que ele tenha uma oferta, que ele tenha um splash mostrando que aquele produto é uma novidade naquela rede. Um splash, ele pode ser um wobbler, que nada mais é do que um cartaz mostrando que é uma novidade, as características daquele produto, para que o shopper tenha a curiosidade de pegar, analisar o produto, ver, opa, será que faz parte da minha rotina ou não? Às vezes, numa oferta adequada, ele vai comprar pela experiência, ele vai se permitir provar, e aí é onde a venda acontece. Então, o promotor de vendas é o braço principal para a execução do produto. Então, produto na altura dos olhos, precificação correta, um ponto extra que chame a atenção, um volume adequado, analisar se aquele produto necessita de um encarte com uma oferta mais agressiva. Então, tudo isso faz parte e determina a venda daquele produto naquela rede, a própria promoção e a exposição dele. Ô, João, inclusive eu lembrei de uma história, você falando sobre os representantes. Eu trabalhava em uma loja de departamento e aí tinha um setor assim de varal, esses varais de roupa, né? E aí tinha marcas, né? Tinha Tramontina, tinha algumas. E aí uma promotora, ela fazia o seguinte, olha que engraçado. Ela abastecia apenas os varais da marca concorrente. E sempre deixava, era uma loja pequena também, deixava 1, 2, 3 peças do varal dela para mostrar que estava vendendo mais. Então, quando o cliente passava lá, na história que ela me contava, eu deixo o meu um pouco menos abastecido, porque daí o cliente passa aqui e vê que está vendendo mais do que da minha concorrência. Então, eu vou comprar disso daqui porque, tecnicamente, é efeito manada, né? Podemos dizer assim. Esse daqui talvez seja melhor, porque está vendendo mais.
Muito engraçado, eu lembrei agora. Só pra complementar. Essa foi uma análise que ela fez na loja. Talvez ela tenha encontrado todos os produtos bem abastecidos e viu que o dela não vendeu tanto. Talvez diminuindo um na gôndola, ela entendeu que somou mais vendas, então ela começou a usar essa estratégia. Então o merchan é muito adaptação, é muito estar ligado às mudanças. Ela não precisou de um preço específico, ela precisou apenas tirar um. E olha a diferença que fez, aumentou as vendas dela. Sim. Ô, João, mas o que você acha que é mais importante na hora de colocar um produto na gôndola? É preço, é a exposição dele ou é a reposição rápida? O que você acha que... É uma série de fatores, João. Então a gente precisa analisar se a exposição é correta, se o mix daquele produto faz parte daquela região, daquele supermercado. Muitas vezes eu vou ter um produto premium e eu vou estar numa loja de varejo pequena. Talvez aquele produto não tenha um desempenho tão bom como se ele estivesse numa loja gourmet, numa loja mais premium, numa loja mais A. Então toda essa parte é uma análise. Você às vezes precisa reduzir o mix, colocar um mix adequado em cada loja, analisar além do abastecimento se o preço está correto, se a exposição realmente é atrativa, chama atenção. Acredito que vocês já viram no supermercado aquela parte do rodapé, a última parte. Muitas vezes a pessoa não dá atenção para aquele produto. Se é um cadastro novo, se é uma novidade que está chegando ali, se eu deixar naquele ponto da área de venda, possivelmente ele não vai vender, possivelmente ele não vai ser efetivo, ele não vai ter um giro e aí ele só vai vender no FIFO. O FIFO nada mais é que uma estratégia que a gente coloca o primeiro produto que chega é o primeiro produto que sai. Então, quanto mais estoque vir, eu vou estar abastecendo na parte de trás, tendo uma validade saudável daquele produto. Isso. Então, quando chega num FIFO muito extremo, com uma semana para um produto vencer, ele vai entrar numa oferta mais agressiva para não ter uma perda daquele item. E quando o cliente se acostuma a comprar sempre com a rebaixa de preço, ele não agrega valor ao produto. Ele vai sempre buscar naquele preço abaixo do mercado, sempre naquele preço que não é competitivo, e aí possivelmente você queimou um produto com muito potencial. Então, analisar o mix correto para cada rede, para cada segmento é muito importante. E aí, quando a gente fala no merchan, a exposição é o principal. Você saber vender o produto na gôndola, você olhar para ele e querer aquele produto. Muitas vezes o cliente não vai olhar o preço, ele vai olhar a qualidade, a exposição, ele não vai se abaixar para pegar um produto no rodapé que possivelmente estará com uma poeira ou não. Então tudo isso conta muito na decisão. Caramba. E lá no mercado que eu tinha, não era especialista, até porque era uma situação nova, uma experiência nova, mas sobre essa sua pergunta, eu sempre tentava entender qual era a situação de venda daquele produto, para eu deixar o mais acessível possível para aquela situação. E isso até desmistifica algumas coisas sobre promoção, por exemplo. Tem produto que você não precisa fazer promoção, porque a situação de venda dele, o cliente não está buscando promoção. Por exemplo, lá era comum ver muita coisa errada nos concorrentes, e uma vez entrando no mercado eu vi promoção de vela. Qual cliente vai comprar vela no dia a dia, a não ser quando falta energia? Para o interior. Então não tinha necessidade de uma promoção para esse produto. A situação de venda da vela, ela não precisa de uma promoção para poder acontecer. Então é você entender a situação de venda daquele produto para você deixar o mais acessível possível para aquela situação. Caramba, que loucura isso. Nesses casos, até complementando, a gente busca estratégias específicas. Se eu tenho uma marca de velas, possivelmente ela vai vender, possivelmente não, ela vai vender muito mais no dia dos finados. Então você está atento ao calendário conta muito. Sim, eu sei que caneta, caderno, material escolar vende na época que precisa ser comprado material escolar, que vai iniciar o início de ano. Então, exatamente isso, é você estar ligado no calendário para casar o produto certo, a oferta certa. E o comprador também, ele tem essa noção, ele sabe que ele precisa aumentar o volume, ele sabe que ele tem essa necessidade de comprar mais vela antes do período do dia dos finados, comprar mais flores também, comprar mais material escolar no período de compra de material escolar. Então, tudo isso é uma estratégia. E assim, se você não tiver um produto bem exposto nessa época, o cliente vai passar, ele vai comprar em outra loja, ele não vai comprar na sua. Então a exposição é extremamente importante. Ô João, isso talvez seja uma das coisas que a gente mais precisa aprender com o varejo para trazer aqui pro
inside sales, digamos assim, para o mercado digital, que é a sazonalidade. Então, por exemplo, eu trabalhava na Milion, né? Não preciso ficar escondendo também. Então, quando tinha o período de material escolar, início do ano, vendia lá, tinha o corredor de entrada da loja, era aquele, Natal, pinheirinho, bolinha, pisca-pisca, Dia das Mães, presente para as mães, Dia dos Pais. Então, era uma coisa sazonal. E talvez isso que a gente mais precisa trazer pro digital hoje, e principalmente para times comerciais, todo mês ter uma campanha, como o varejo em si faz, né? Sim, tem um cara que fala muito sobre isso, que é o Dino Gueno, que ele fala do varejo milionário, da loja milionária, e eu tive a oportunidade de gravar 2 podcasts com ele, e cara, ele trouxe várias ideias sobre como trazer ele fala um negócio de calendário milionário, né, sempre com ações, com campanhas, como trazer isso pro nosso dia a dia, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer o planejamento estratégico de Toca o Sino, a gente criou lá o Dia do Sino. Então, criar esse evento do Dia do Sino, daí vira a Semana do Sino, o mês do Sino, pra criar evento pra vender. E, cara, o lançamento é evento. Por que o lançamento funciona tão bem até hoje? Porque é criado toda uma estratégia de evento. De produto, de lançamento, de oferta exclusiva, tem todos os gatilhos que são utilizados no varejo, eu tenho muitas vezes lá no lançamento, cara. Então, isso funciona muito bem. Só que tem muito mais coisas que a gente pode aprender, e isso é muito legal. Então, vocês começam a falar assim dos exemplos, cara, isso, me brilha os olhos, eu acho do caramba, assim. Fui tapeado. Ô, João, Desculpa, João, pode falar. Não, mano, pergunta. Sobre preço, o Jô, tem uma mística, assim, né? E eu posso estar completamente errado. De que o que tem um produto... Não, às vezes não. O produto com um valor agregado mais alto fica mais acima e o mais barato fica abaixo. Isso é verdade ou nem sempre? Em algumas situações, né? Em algumas situações isso acontece, até porque o produto premium ele precisa estar mais exposto e o cliente precisa entender que ele é premium, que ele tem um valor agregado a mais. Então, normalmente você vai ver um valor agregado na parte de cima, na altura dos olhos, e também os produtos, eles já agem como líderes. Então, você sabe que uma marca de refrigerante X, ela é líder do supermercado quando o espaço de gôndola dela é maior. Sim. A gente chama isso de share. O share de mercado dela é maior, o espaço dela é maior. Você sabe que aquela cerveja tem um valor melhor e tem uma qualidade mais premium quando o share dela é maior e quando o preço dela não está na principal, nas mais baixas, no low price que a gente chama, que é o produto mesmo de combate, de venda rápida. Então isso acontece muito, tá, Então Matheus? tem essas parcerias também, então. Por exemplo, marca X, que vende mais, é uma marca mais consolidada, ela tem, por exemplo, uma exposição maior do que uma marca que vende menos e que não é tão conhecida. É isso? Não necessariamente uma parceria direta, mas é algo que é útil para as duas partes. Para o dono do comércio também vai vender mais, então é mais vantajoso para ele dar um espaço maior para aquela marca, sem necessariamente haver algum tipo de parceria. Entendi. Mas quando o cara é representante de uma marca que não é tão conhecida, de um produto novo que não está consolidado no mercado e o preço é baixo, o mercado vai lá, digamos que chegou agora um produto, o mercado vai lá e expõe na última prateleira. O representante é simples, é fácil de conseguir colocar tão mais para cima num ponto mais focal? Então, aí é uma caminhada que exige muito conhecimento de mercado, muita dedicação e eu chamo até de amor, precisa de muito amor para fazer aquele produto crescer. Então, possivelmente você vai entrar com preço mais competitivo para criar uma sensação, uma oportunidade de experimentação para o cliente. E como o produto é novo, você precisa fazer ações de divulgação, seja um feed na rede social, um store, um encarte, uma influencer falando sobre o produto, divulgando, além de outras estratégias que a gente pode fazer, que é uma degustação, colocar aquele produto, se ele combinar num café da manhã, numa tela de TV que tenha no mercado. Até a gente comentou antes sobre a parte do caixa, que tem alguns produtos ali específicos, trazer esse produto ali onde vai ter mais visibilidade, um ponto extra. Então é um trabalho que começa com pequenos passos e depois acaba tornando o produto com sucesso, com uma venda bem saudável e bem bacana. Mas isso precisa de muita dedicação, precisa de um olhar que realmente com amor. O promotor de vendas precisa entender que aquele produto é uma novidade, precisa do braço dele, porque para o vendedor, para o representante fazer uma venda daquele produto talvez de 3 milhões, 10 milhões...
talvez seja fácil para ele, com o relacionamento que ele tem na loja, talvez não seja tão fácil, mas se ele fizer uma venda com grande volume e o promotor de vendas não tirar aquele produto do depósito, não fazer a exposição correta, não buscar oportunidades dentro da loja com criatividade, com relacionamento em loja, com a gerência, com os líderes do setor, o produto acaba que não acontece, ele não vende, ele não sai do depósito. E produto no depósito jamais vai vender. Então é você fazer a análise correta, buscar cross. Cross a gente chama de produtos que estão fora da área de venda específica. Vou citar um exemplo, o achocolatado líquido. Ele está ali na parte dos achocolatados. É você trazer ele talvez para uma parte de brinquedos infantis para trazer uma experiência. É talvez você colocar ele lá na padaria para que quando a mãe estiver comprando um pão, a criança olhe aquele achocolatado e tenha vontade de comprar. É quase que um item que complemente o primeiro item, né? Exatamente. Então, assim, o mercado tem várias estratégias, mas você precisa ter criatividade e principalmente querer fazer acontecer. Isso é o principal para aquele produto sair de um produto novo que está chegando tímido para um produto possivelmente líder de mercado. Top, João. E ainda pegando esse gancho sobre crianças, o erro que eu percebi em alguns mercados lá da minha cidade é que alguns produtos em específico para crianças, eles eram colocados na visão ou ali no ponto de vista da mãe, que seria a decisora de compra, mas a atenção que a gente quer chamar é da criança. Então, desde um achocolatado, como você mencionou, uma bolacha, um chocolate, mesmo que a mãe é quem vai decidir aquela compra, mas é a criança que a gente precisa chamar atenção. Então, sempre numa linha de visão um pouco mais baixa para dar para a criança enxergar. Louco isso, hein? E aí a criança chama atenção, quer, pede, a mãe compra. Se o shopper é quem compra, a criança é o quê? Como é que chama esse influenciador? A criança é uma influenciadora, né? Um consumidor. Então, o shopper é sempre quem toma a decisão de compra. É ele que tá indo buscar. Você pode tomar cerveja, refrigerante ou não, mas se você tiver um jantar naquele dia e tem algum dos seus convidados que toma cerveja X ou refrigerante X, você acaba sendo o shopper. Você tá lá comprando, tomando a decisão mesmo, não consumindo. E quais são os maiores erros que vocês percebem quando vocês entram no mercado de exposição, de merchan, de erro mesmo, que, putz, isso aqui tá errado, isso aqui não tinha que estar aqui, isso aqui podia ter outra coisa aqui. Quais são os maiores erros que vocês conseguem listar, assim, que você consegue lembrar, assim, Jô? Eu acredito que tem inúmeros erros, mas um dos principais que me causa uma revolta muito grande é produto sem preço. Se o consumidor não sabe o preço do produto, ele não leva. O produto pode estar muito mais ofertado que o outro. Ele vai olhar na gôndola, ele pega o do lado, mas não pega o produto que não está com preço. Exatamente. Isso é uma coisa que é diferente já do mercado digital. Não que a gente não tenha que colocar o preço, mas a gente cria muitas estratégias para fazer o cara levantar a mão, perguntar sobre o preço, vir até a gente pra gente conseguir conduzir ele pra compra, até porque a gente não tem um produto só, a gente quer entender qual que é o melhor produto pra ele. Então aqui já é uma diferença muito grande que, se eu tenho mercado, eu preciso ter produto com preço. No nosso caso, no mercado digital, se eu ficar colocando preço, eu não tenho a oportunidade de gerar valor para o cliente. E aí é a diferença, né? Quando eu vendo um infoproduto, quando eu vendo algo que é a tal da venda consultiva, se eu falar o preço de cara, eu deixo de gerar valor para o cliente, né? E não um produto físico. O cara, ele tá trocando dinheiro por preço, dinheiro pelo produto, então ele precisa saber o produto, o preço, né? Porque estratégia de mercado muitas vezes é preço, né? É preço, é qualidade, é outras coisas para gerar valor. Então, a marca tem que gerar valor através de propaganda, através de campanhas, pro cara, quando ele chega na gôndola, ele já sabe que ele vai comprar aquilo ali. E aí o preço vai tomar a decisão. Então aqui já tem uma diferença, Matheus, que não dá para trazer essa estratégia para o mercado digital, né? Quais são outros erros, Jô? Acredito que a exposição correta do produto é analisar a embalagem. A embalagem está amassada, a embalagem está suja. Você não vai em um supermercado e vai comprar aquela embalagem amassada, aquela embalagem suja. Então, o armazenamento do produto é muito importante. Quando a gente fala que o promotor de vendas ele está numa estratégia de marketing, ele está no cuidado do produto também. Analisar o depósito da loja, fazer cuidadosamente essa parte das caixarias, no caso de atacado, como você
foi no Forte Atacadista, você viu que tem caixaria para o cliente poder comprar a caixa inteira do produto. Então, se aquilo está sujo, se aquilo está amassado, você acaba não comprando, você leva outro ou então espera outro momento para comprar, mas isso raramente acontece. Então, todos isso são erros que podem ser evitados. João, tem algum erro que tu vê bastante? No meu caso, como a minha experiência toda em mercado de bairro, já é um público um pouco diferente, é um público que já conhece ali os funcionários, já conhece o dono, então um erro que era muito comum de acontecer é o mercado não colocar exposto os produtos, deixar guardado ou até mal exposto, onde o cliente tem que ficar procurando, o cliente sabe que tem aquilo, ele precisa ficar procurando e perguntando onde que tá. Isso acontecia frequentemente e dava muita raiva. Mas quando tu entra no mercado aqui hoje, João, tu sempre fala que, eu fico olhando, putz, isso aqui tá errado, podia estar diferente. Qual que é a principal coisa que tu vê, assim, que tu bate cara? Quando tem essa falta de estratégia no posicionamento. E eu olho pro produto e falo, poxa, cara, isso aqui tinha que estar lá, velho. Isso vai vender junto com aquilo. E a questão do preço é principal, é o que me dá raiva realmente. Eu quero comprar um produto e não tem o preço ali, eu tenho que ficar procurando uma maquininha para registrar, para verificar o preço ou perguntar a alguém. É realmente muito chato a situação. Ô, Jô, deixa eu te fazer uma outra pergunta, né? Sobre, antes da gente entrar na parte que eu quero falar, que é sobre a criatividade, estratégia visual, cara. Tem algum gatilho visual que mais funciona assim no mercado, que faz chamar a atenção assim na hora de expor o produto? Tem alguma coisa diferente assim, ou tu acha que, cara, é muito padrão mesmo, assim, gatilho visual, assim, pra eu bater o olho, putz, que funciona ou não funciona? Na verdade, nada padrão, João. Realmente é uma estratégia de merchan também a visibilidade. Quando a gente vai em algumas redes de supermercado, normalmente tem uma etiqueta de preço diferente. Quando o produto está em oferta, a etiqueta é de uma cor. Quando o produto tem um preço... Etiqueta laranja do dia. Exatamente, tem essa questão. O cliente que vai lá, ele entende que a etiqueta laranja é uma oferta. Além disso, tem o Obler, o Splash que eu comentei anteriormente, que dá visibilidade, traz informação para o produto, um cartazinho de preço, um ponto extra. Quando a gente fala de um ponto extra, pode ser uma ponta de gôndola, pode ser uma lateral, uma ilha bem no meio do supermercado, mas assim como o vendedor, o produto precisa chamar atenção. O cliente precisa passar e precisa olhar para ele, precisa entender ele. Então, informações corretas num splash, num Obler, um expositor, um display, é você saber vender aquele produto da melhor forma possível. Até posso fazer um comentário aqui. Muitas vezes, quando a gente vai numa rede de supermercado, a gente entende que é final do ano quando a gente vê os panetones. Então, você sabe que, chegou o final do ano. E o panetone, ele é a venda mais desafiadora, tanto pelo sazonal, quanto porque você não vai comprar um panetone por dia. Então, quando o cliente tiver com o carrinho, aonde ele bateu o carrinho, precisa cair um panetone no carrinho dele. Ele precisa ficar literalmente enjoado de olhar tanto panetone em loja. Isso é uma estratégia principal. Isso faz com que a venda aconteça. Interessante, Caramba, tem que cair panetone nele. Caramba, que legal. E, Jô, vamos entrar nessa parte que eu queria falar contigo desde o início, né, cara? Que é criatividade, estratégia para vender mais. O que tu já fez em mercado? Conta a história alguma vez que você colocou uma massagista no mercado. Quais são outras coisas que você já fez, assim, tipo, porque das coisas que a gente sempre conversa, você fala assim, cara, tem que ter muita criatividade, eu fico aqui viajando. O que você já fez? E conta a primeira história de ter colocado alguém para fazer massagem e outras coisas. Perfeito. Eu acho que a parte do meu trabalho que eu mais gosto, que eu mais adoro, é poder usar a criatividade. É poder ter esse momento de pensar, de criar uma estratégia de forma criativa e de forma exata e a gente acabar vendo os resultados. Até essa ação que você comentou, João, foi próximo do Dia das Mães. Chegando aí, ó. Eu pedi a permissão para um representante para ir lá negociar com um comercial de uma rede de supermercados. A gente escolheu uma loja junto com a compradora e eu fiz uma estratégia muito simples, mas foi uma estratégia para realmente impactar os clientes, impactar os consumidores. Então eu chamei uma massoterapeuta, mostrei a ideia para ela e a gente fez uma promoção no seguinte, comprava R$30 em produto e ganhava uma quick massagem, que é uma massagem
massagem rápida de 10 minutos. Então a gente foi primeiro nas meninas do caixa, o pessoal do caixa, do supermercado ali, as gerentes, todo mundo recebeu uma massagem e eles souberam que foi pela marca que estava pagando aquela massagem, que estava fornecendo. E aí depois a gente veio para o PDV, que aí foi um grande desafio. Eu acredito que eu tenha sido o primeiro a colocar uma massoterapeuta dentro de um supermercado para fazer massagem nas pessoas. Então a cliente ia lá, ela ia escolher a marca concorrente, tinha um cartazinho lá, hoje comprando R$30 em produtos aqui e tal, você vai receber uma quick massagem. E a massoterapeuta, ela já é muito promotora de vendas, muito vendedora. Então ela já foi influenciando na decisão de compra, as pessoas foram recebendo a massagem ali, além de impactar muito no volume de vendas, no saque as pessoas estavam falando muito sobre isso. Ah, minha mãe foi no supermercado e recebeu uma massagem da marca. Isso foi assunto nas mesas de almoço e de jantares daquele Dia das Mães, as pessoas contando sobre essa experiência. Então, além da compra do produto, além de receber essa massagem, a gente teve esse retorno, esse feedback muito bacana, foi algo muito legal, foi uma estratégia assim que foi bem criada, bem executada, os clientes se sentiram confortáveis também em receber aquela massagem, se sentirem abraçados, muitas pessoas queriam receber a massagem e conversar, isso trouxe uma experiência muito bacana, trouxe um sentimento de pertencimento. Então, na decisão de compra daqueles clientes, possivelmente, em vez de eles pegar a concorrente, eles vão pegar daquela marca pelo carinho que criaram, por essa sensação. Então, isso é muito mexer, é poder usar a criatividade para fazer isso. Putz, que da hora, Jô. E quais são outras coisas que você já fez que, com criatividade ou que tipo, geralmente acontecem assim, tipo, esse lance de criar, sei lá, um expositor diferente, ilhas no meio do mercado, o que tu já fez de diferente ou que de comum mesmo, que acontece sempre pra gente pensar que, pra gente entender que é estratégia? Uhum. Perfeito. A criatividade no PDV, na execução... PDV é ponto de venda, Isso, né? ponto de venda. Ela é muito importante, ela chama muito atenção, mas você precisa estar ligado em certas épocas do ano. Exemplo, se é época de Copa do Mundo, se você faz um trabalho voltado para futebol, se você pega os produtos, constrói uma bola de futebol, faz algo ali, é muito bacana. Quando a NBA está nos finais ali, que está todo mundo acompanhando, olhando, você pega um produto voltado para o esporte, que combine com o esporte, com atletas e coloca uma bola de basquete, faz um negócio fora do comum, coloca uma cesta de basquete, coloca os produtos em volta, isso é muito bacana. Não sei se vocês lembram quando saiu a série do Senna, que estava ali muito bombada, todo mundo falando, você pegar produtos e fazer um carro de Fórmula 1 ali no meio da loja é muito bacana, é muito legal, porque o cliente viu a série e olhou teu produto com um carro de Fórmula 1, você não está posicionando, fazendo propaganda para Netflix que colocou a série, você está fazendo propaganda para o seu produto. Ele olhou a série, ele olhou o produto ali, ele acaba pegando no impulso, pelo impacto visual que ele teve. Além disso, tem inúmeras outras estratégias. Você colocar balão, época de Dia das Mães, você escrever um mãe ali de produto é bem bacana, chama atenção também, época de Dia dos Pais. Dá para fazer muita coisa no ponto de venda, muita coisa dentro de supermercado, realmente para chamar atenção. Eu lembro que na época da inauguração da roda gigante de Balneário Camboriú, 3 dias antes a gente colocou uma roda gigante dentro do supermercado com produtos, cara. Foi tão bacana, foi tão impactante que eles postaram no jornal da cidade. Inúmeros outros influencers postaram aquilo. Então, além de estar dentro do supermercado, fez a promoção do produto, destacou o mercado, foi muito bacana, tudo chama atenção. Então, a criatividade precisa estar muito ligada ao momento, ao ambiente, em que período do ano a gente está passando. Você vai lá na época de Natal, teu produto talvez não seja um panetone, talvez não seja um Chester, mas você pode pegar ele e construir uma cara de Papai Noel, colocar um chapéuzinho ali, você vai estar impactando, você vai trazer um novo olhar para o cliente. Top demais. João. E sobre datas e épocas comemorativas, é bem legal que cada data comemorativa tem um produto ali, um carro-chefe, né? Seja o Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal. E no supermercado que eu tinha,
eu não tinha lá departamento de brinquedo, departamento infantil. E aí, no Dia das Crianças a gente tava se perguntando, o que que a gente vai fazer para vender? Porque a gente não tem o que as crianças costumam comprar nessa época. E aí nós pensamos em colocar 2 brinquedos lá do lado de fora, que era um tobogã e um pula-pula, que era barato para alugar. Contratamos um carrinho de pipoca. Fizemos ali um anúncio ali nas mídias locais mesmo, tinha um carinha, ela é bem comum no interior anunciar no carrinho, é o mesmo cara que anuncia o enterro, que anuncia a promoção, é o mesmo cara. E aí anunciamos alguns dias antes, colocamos num sábado pela manhã, e foi o dia que a gente mais vendeu refrigerante, pipoca, lanche. Não tinha brinquedo para vender, mas a gente conseguiu fazer uma receita bem legal, gastando ali R$ 500 de aluguel em 2 brinquedos, um carrinho de pipoca. Passamos o dia inteiro ali, foi bem bacana. Então, mesmo sem ter o principal que naquela data venderia, que eram brinquedos, a gente não tinha esse departamento, ainda assim eu consegui uma forma de aumentar a receita daquele dia. E foi bem legal, passou a semana inteira as crianças falando sobre isso. Poxa, tio, quando que vai ter de novo? E ano que vem vai ter de novo? Então foi bem legal a situação. Eu já queria toda semana. Criança é assim, né, cara? Criança chama muita atenção e qualquer coisinha pra criança chama atenção, assim. Então o João comentou aqui do carrinho de Fórmula 1, cara, eu vi isso no mercado e, cara, me chama muita atenção. E a gente começa a prestar mais atenção, assim, agora em algumas coisas. Quando tu vai no mercado, principalmente aquilo que tá exposto no meio do mercado, que sempre muda, assim, tipo, tem as ilhas que nem sempre são os mesmos produtos, tem as gôndolas que tem sempre os mesmos produtos, mas as ilhas, cara, são campanhas diferentes. Sim. Então, por exemplo, uma coisa que agora a gente tá vendo, Páscoa, pô, os caras constroem corredor, né? Um corredor, um túnel de ovo de Páscoa. É um negócio pra tu comprar mesmo, assim. É muito tu louco. Quer passar por assim. dentro, né? Sim. Exato. Chama muita atenção. Isso vai muito além da criatividade, vai de adaptação, vai de estar ligado ao mercado, estar ligado o que o consumidor está precisando. Então são diferentes estratégias. Eu sempre falo que trabalhar com merchan, trabalhar com vendas, trabalhar com gestão, é você estar sempre de olho nas mudanças, sempre se adaptando às mudanças, porque a estratégia desse mês não vai servir para o próximo. Se você quer vender volume, se você quer ter objetivos bem concluídos, você precisa estar preparado para a mudança. Estar preparado para a mudança é o principal. Estar com a mente aberta para poder criar, para desenvolver estratégias é o principal do negócio, é quando faz acontecer. E aí vem uma equipe engajada junto contigo, cara, é sucesso, é realmente sucesso. Ô, Jô, o último tópico que eu queria entrar aqui contigo é o quanto que vocês hoje fazem de estudo de cliente, pesquisa, para conseguir tomar essa decisão de mudar um layout, de mudar uma forma de vender, de precificar, enfim, dentro do que está da tua influência, o quanto que tu olha para o cliente, quanto que tu estuda sobre o cliente, quanto que você fala sobre o cliente no teu dia a dia? Perfeito. A análise de mercado ela é muito importante. Então a gente precisa, além do nosso olhar, o nosso olhar interno ali no caso, é olhar o concorrente. Qual a base de preço do nosso concorrente? Nessa época do ano ele vende mais ou menos? Quais as estratégias ele está criando? Será que o meu preço está adequado? Será que não está? Ele está encartando ou não está? Analisar muito na parte de BI, na parte de gestão de estoque. Se o estoque está demorando muito para sair, por qual motivo? Se faltou uma atenção do promotor ou se foi um preço não encaixado. Então, semanalmente, diariamente, mensalmente, você tem inúmeras pesquisas e você precisa fazer essa análise de forma assertiva até para poder passar uma estratégia correta para o vendedor para que influencie na compra ali, no selinho, no sellout para dar tudo certo. E Jô, quando você fala dessa análise assertiva, né, para dar tudo certo, tem boas práticas para fazer isso? Tem algo que, você costuma fazer? Tem aí de ideia, assim, tipo, tem pesquisa que você faz no boca do caixa, tem pesquisa que você manda algum promotor na loja falar com o cliente, tem alguma coisa diferente que você costuma fazer, não? Então, a pesquisa de preço ela é essencial para a gente entender o movimento do mercado, o que vem acontecendo, principalmente com determinados produtos. Se você trabalha mais com um produto mais sazonal, se você trabalha com um produto mais voltado com um giro mais rápido, então o preço constantemente você precisa estar pesquisando. Essa é a parte principal, você entender o seu e o da concorrência. Então, esses pontos são muito estratégicos. Você fazer uma pesquisa de share para
entender se aquele produto comprou um espaço no supermercado ou se ele está com mais estoque, por isso foi fornecido um espaço melhor para ele, para aquela exposição. Então, toda essa parte de análise, preço, share de gôndola, análise do que ele está fazendo de promoção, se ele está contratando uma influencer, se ele está contratando um encarte, se ele está com mídia ou não está na mídia, tudo isso faz parte do merchan, tudo isso faz parte da estratégia que determina o volume no final. Pô, que da hora. Cara, queria falar um pouco sobre liderança nesse episódio, mas acho que vale a gente gravar um episódio só sobre liderança, que acho que você tem muita bagagem para compartilhar com a gente. Eu adoro esse tipo de episódio que traz um monte de informação nova, assim, sobre como funcionam as coisas. Então, muito obrigado pela tua participação. Agora, queria pedir para você que está assistindo a gente, que assistiu a gente até agora, não esquece, cara, de curtir esse episódio, de compartilhar, de seguir a gente lá no Instagram, que é @JoãoCSRosa, @TocoSinoPodcast, @TocoSino aí. Enfim, a gente tem vários perfis que você pode seguir para acompanhar o nosso trabalho, mas principalmente João CS Rosa. E principalmente você que quer se tornar um super vendedor, que quer aprender como a gente utiliza todas as estratégias de venda, você quer aprender sobre técnica de venda, quer aprender a vender o seu próprio produto, você que é coach, você que é analista corporal, quer aprender a vender o seu serviço na internet, cara, se prepara porque a gente está com a pré-venda aberta da formação da Fábrica de Supervendedores. A nossa formação de vendedores, chamada Fábrica de Vendedores, está com a pré-venda aberta com condição exclusiva. Então, é só procurar o link aqui na descrição que o nosso time está preparado para te explicar como que a gente vai te ajudar a vender 5, 10, 15 mil reais por mês do teu produto ou vender muito mais do que isso e ganhar de comissionamento 5, 10 mil reais. Ganhar não, né? Fazer 5, 10 mil reais de salário todo mês. A gente está com as vagas abertas, então a pré-venda está rolando. A gente preparou um conteúdo muito da hora para formar os super vendedores para o mercado digital. Enfim, isso é uma informação muito importante. Agora, Jô, a gente tem um ritual que no final aqui do nosso podcast a gente sempre deixa uma sacada para o nosso cliente. E cara, eu queria que você começasse, se você pudesse dar uma sacada, uma dica para esse cara fazer hoje, diante de tudo isso que a gente falou, qual que seria essa dica? Fala aí, qual que seria a tua sacada? Então, João, até deixando uma dica, tem um livro que eu leio todos os anos e eu sempre tenho insights diferentes, que se chama Quem Mexeu no Meu Queijo. É um livro, é uma leitura bem rápida do Spencer Johnson, que fala muito sobre adaptação às mudanças. Então, se você quer se tornar um profissional aí acima da média, esteja preparado para as mudanças, saiba lidar com isso. Então, essa é uma sacada que eu deixo. Pense fora da caixa. Boa. João? Para quem tem um grande mercado, um mercadinho de bairro, se preocupar mais com o posicionamento, olhar a situação de compra do seu produto para você conseguir promover ele de uma melhor forma. Boa. Matheus, o que tu consegue falar? Cara, eu acho que criatividade, usar a criatividade a seu favor, sabe? Principalmente para surpreender o teu cliente ou o teu lead. Pense em coisas, pense como se você fosse o teu cliente, sabe? O que te chamaria atenção? O carro da Fórmula 1, eu achei muito da hora. É uma quebra de padrão, tá no corredor ali comprando carne, que opa, o cara já associa com a série do Ayrton Senna. Então eu acho que é usar a criatividade a seu favor, sabe? Pense fora da caixa, igual o Jô falou, porque isso só vai te trazer vantagens. A sacada que eu deixo é muito voltado para tentar adaptar cada vez mais o mercado de varejo para o nosso mercado, para o mercado de site sales, né? Para o mercado de venda digital. Então, a primeira coisa é entenda qual que é a campanha que você vai fazer no seu mês. Então, a gente está chegando no mês de maio, é o mês das mulheres. Como que eu posso utilizar esse maior fator do mercado, do varejo, que vai ter um monte de campanha de todas as empresas do varejo, das grandes empresas milionárias, multimilionárias, colocando grana em campanha de Dia das Mães. Como é que você pode utilizar isso para o teu negócio? O que você pode fazer no mês de junho? O que você pode fazer no mês de julho? A gente falou aqui, né, do Dia do Sino. Quais são as campanhas? É o aniversário da empresa. Quais são as campanhas que você pode fazer? No mês passado, quer dizer, no mês de abril, a gente criou a campanha da Luna 1000, lá com a Aline Decker, que gerou venda. Então, o que você pode fazer no seu negócio para gerar evento? Não só o lançamento, mas quais são os outros eventos que você pode gerar? E, cara, não deixe esse evento somente pro comercial. Você tem que unir a comunicação do teu marketing lá na campanha de marketing até chegar no comercial, todo mundo falando a mesma língua, a mesma campanha, a mesma ideia, porque evento vende. As pessoas gostam de comprar em evento. No varejo, só se vende através de evento. Todo mês é uma coisa diferente no varejo para aumentar as vendas. Como que eu trago isso para
o Inside Sales, como que eu trago isso para o mercado digital, como que eu trago isso para vender curso, para vender serviço, para vender qualquer coisa. Utilize as campanhas e, óbvio, né, criatividade para fazer isso acontecer. E, Jô, a gente tem um ritual final aqui no Toca o Sino, que é o convidado, ele toca o sino para encerrar o podcast. Então, por favor, faça as honras. O sino tá aqui, mas tem que tocar com muita vontade, hein? Por favor. Perfeito. Pega ele e toca aí pra gente.